a questão do Corporate Venture Capital, que para mim é a próxima onda que vai acontecer no Brasil. O Brasil, sim, se tornou para o mundo como que aquele lugar que vai ser a salvação do resto do mundo. E aí, quando se fala de montar qualquer empreendimento, passa por pessoas. E montar equipes realmente é um grande desafio. Se você quer crescer, se você quer fazer um negócio nesse país dar certo, respeitar a diversidade é tudo. Fala pessoal, estamos começando mais um Brasil de Milhões e hoje vai ser especial. Por quê? Porque muitas pessoas pediram pra gente se apresentar, pra gente contar nossas histórias pra vocês. Então a gente resolveu, no meio dessa temporada, fazer um podcast especial. E nada mais especial do que a gente começar entrevistando os nossos co-hosts, Carlinhos e Marcel. E o Rafa também, né? Carlinhos não, e Marcel, ele tá dentro dessa entrevista. Não, mas vamos lá que eu vou ser o entrevistador aqui. Mas já vamos começar com aquelas perguntas Lá em super cima. legais assim lá em cima. Alto astral. Marcel, em qual momento você começou a empreender de verdade? Porque a sua carreira toda, a sua vida toda foi executivo. Então, várias pessoas que estão acompanhando a gente aí é do seu meio de trabalho. Mas você toma a decisão de começar a empreender, de investir em imóveis, de começar... Em qual momento você começou a fazer isso? Pô, a pergunta é muito interessante, Rafa. Eu acho assim, empreender, a gente empreende o tempo inteiro na nossa vida, né? Eu acho que negociar com o pai uma folga, uma compra de, enfim, alguma coisa ali, você está empreendendo, na verdade, né? Você está vendendo o seu produto, você está indo atrás de uma compensação. Acho que o primeiro exemplo de empreendedorismo que eu tenho assim foi quando eu entrei para o mundo de tecnologia. Muito novo, gostava de games, né? Gostava de jogar ali. Nerdão. Nerd total. E descobri que através do computador eu tinha acesso a nível de jogos, de games que na época Super Nintendo, Mega Drive não trazia, né? De qualidade de gráficos, enfim. Então resolvi começar a montar computador, máquinas para jogar. E descobri que as pessoas, estava naquela fase que o computador pessoal começou a entrar no lar das pessoas, as pessoas tinham uma dificuldade de qual computador comprar, com qual configuração. Então, a primeira coisa que eu fiz uma viagem para o Paraguai com o meu saudoso tio, mais um amigo da nossa rua, que morava na mesma rua ali que eu morava, num bairro simples ali da cidade de Barueri. Abraço pro pessoal de Barueri. E aí, a gente trouxe componentes, placa-mãe, conecta, monta a máquina, e começamos então a vender essas máquinas para essas pessoas. Então, acho que Ali surge o primeiro empreendimento, assim, então. Eu acho que ali eu percebi o seguinte, né? Dá para se gerar valor, criar riqueza, se você conseguir compor alguma coisa que alguém pague, né? E que gere, de alguma forma, uma certa lucratividade para você. Mas a gente... Carlinhos, segura aí que eu já vou pro seu lado aí. Mas tem muitos executivos que estão assistindo a gente, vários empresários assistindo a gente. Compor a renda. Em qual momento você percebeu e entendeu que, cara, eu precisava... Se eu ficasse só com aquela minha renda e ficasse só com aquele negócio ali, aquilo, primeiro, não era suficiente pra mim, porque eu queria testar outras coisas, queria fazer outra coisa. Em qual momento que você realmente entendeu que você precisava compor renda? Você precisava abrir o leque de horizontes, Legal. fazer outros negócios. Legal. Eu acho que até antes disso, o que me chamou a atenção... Não, você tá fugindo, Marcel, das perguntas. Calma, vou chegar lá, calma. O intraempreendedorismo foi uma coisa que me chamou a atenção, porque eu percebi que mesmo dentro de uma carreira corporativa, que eu já estou inserido há mais de 25 anos, tinha espaço para empreender. Afinal de contas, as pessoas estão, às vezes, dentro de corporações grandes, né, multinacionais, e ela tem uma certa autonomia, ela pode usar criatividade, desenvolver um novo projeto, um novo produto, uma nova unidade de negócio, e conseguir articular aquilo. Se você provar que aquilo tem retorno, né, e que você agrega valor para o seu cliente final, você está empreendendo dentro da sua empresa. Então, esse é o primeiro ponto. Acho que o intraempreendedorismo é uma coisa que veio muito rápido na minha vida, e eu tive essa iniciativa junto, criar essa mentalidade nas pessoas e começar a mostrar resultado, e a receita da área começa a crescer, a empresa começa a crescer, e todo mundo começa a entender que aquilo faz sentido. E você fala, pô, eu tenho dentro de casa, né, todas as ferramentas que eu preciso para poder fazer isso acontecer. Agora, como renda alternativa ou como carreira paralela, eu sempre pensei o seguinte: a gente tem um tempo de vida ali, né? E a gente tem um tempo útil de trabalho. A nossa vida não precisa se limitar só a esse tempo útil de trabalho. Então, eu comecei a pensar o seguinte: o que mais que eu posso fazer nas horas vagas? O que mais que eu posso compor? Né? Pessoas que eu posso me conectar para entrar dentro do universo do empreendedorismo.
O meu primeiro contato real com educação empreendedora foi quando eu me formei em administração de empresas, um dos cursos superior que eu fiz, no Mackenzie, que tinha uma disciplina. Isso eu tô voltando mais de 20 anos no tempo, denunciando até a minha idade aqui. Mas assim, empreendedorismo. E ali eu entendi, falei, então não precisa ser um carreirista só. Eu tinha passado por Ambev, Xerox, grandes companhias. Eu falei, pô, legal. Então a economia, ela vai precisar dessa força motriz, que é o empreendedorismo, para a gente conseguir, inclusive, crescer, né, o nosso país. E aquilo eu ganhei eu tive uma paixão à primeira vista e comecei a entender e buscar, então, o que eu poderia fazer, complementar ao trabalho executivo, a minha carreira, além de intraempreender, para realmente conseguir gerar algum negócio adicional. Eu não fui partindo atrás da renda complementar, Sim, entendi. mas sim de criar e construir, dado todo o ferramental que eu estava me preparando e estudando. E aí eu tive algumas experiências, criei uma agência de lançamento digital, a Olimpo, na qual eu te conheci, inclusive, você foi um dos nossos clientes, e em paralelo fazendo algumas coisas acontecendo, então... Segura sobre o Olimpo aí, que tem alguns aprendizados aí que a gente já vai compartilhar com a galera. Muitos, inclusive. Mas é assim... Carlinha, em qual momento o empreendedorismo entrou na sua vida? Hoje, eu posso dizer que foi na faculdade, mas eu só vinha conhecer o termo empreendedorismo e todo esse conceito de empreendedorismo já bem mais velha, não vou denunciar a minha idade, mas hoje, entendendo empreendedorismo e tendo esse contato todo dia, eu vejo que foi lá na faculdade, lá atrás, né? Já nas bolsas de iniciação científica. Imagina, iniciação científica, você era empreendedor, muitas vezes, né, naquela época, a gente não tinha Google, não tinha essas facilidades de inteligência artificial para pesquisar, mas você queria provar alguma coisa, você queria formar um negócio, você tinha um desafio e começava a construir alguma coisa. E acho que o primeiro empreendedorismo, assim, que eu poderia dizer formar alguma coisa maior, que é praticamente uma empresa, foi quando eu ajudei a fundar a LAUSP, que é a Liga Atlética Acadêmica da USP, lá atrás, criando o Interusp B, que a gente falava, né, mas era o BIF, sempre com esporte, eu sou atleta, né, então a gente, naquela época, acho que foi quando eu conheci, sem saber, o empreendedorismo e comunidade. E aí eu vou aproveitar, né, Rafa? Falar de comunidade é bom devolver a bola. Tem alguém aí que... E aí, você, comunidade, você tem um livro, né? Rafa tem um livro de comunidade. Que, aliás, precisa colocar aqui, né, gente, no nosso cenário. Na mesa. Rafa tá devendo, Rafa tá devendo. Vou trazer. Vou pegar o que eu tenho em casa, assinado por ele, e vou trazer aqui. Você, Rafa, o teu contato com empreendedorismo e o teu contato com comunidade, né? Você tem uma história aí de livro publicado, a B Startups, cortar mato alto. Não, eu falo que hoje em dia é muito fácil falar sobre startups e inovação. Mas se a gente voltar um pouquinho lá em 2015, 2016, que foi quando eu estava à frente da B Startups, era muito difícil. Porque você ia para Ji-Paraná, Cacoal, um grande abraço para a galera de Rondônia aí, que tá acompanhando, que tá vendo a gente. A galera não sabia o que era startup, né? Tipo, era muito difícil. Você ia pros interiores e tudo mais. Você falava com... Eu lembro que em 2017, eu fui pro South by Southwest, né? Que é aquele evento que acontece lá em Austin. Maior evento um dos maiores eventos de inovação do mundo. Concorre hoje com o Web Summit, enfim, tudo mais. E aí, eu fui conversar com fundos americanos e tudo mais. Eles só conheciam 5 cidades quando se falavam de inovação no Brasil. Rio, São Paulo, BH, Florianópolis e Recife. Eu falava, não, gente, peraí, mas o Brasil é muito maior que isso. Tem coisas incríveis acontecendo. Você tinha no interior ali do Rio Grande do Sul, basicamente mais em Caxias do Sul, você tinha o movimento das grandes empresas incríveis acontecendo ali, da Randon, da Grandene, da Tramontina, se reunindo ali. Tanto é que hoje eles têm lá o Hélice, né? Uma grande iniciativa lá. Você tinha a Oca ali com o Danilo também. Você andava o Brasil, tinha coisas incríveis acontecendo e pouco se falava disso. E eu começo a escrever o livro lá em 2016, quando eu começo a entrar na B-Startup. Demorei quase 5 anos para escrever esse livro, porque eu falei, cara, o Brasil é muito maior que isso. Inclusive, quando a gente começou a falar sobre o podcast, eu falava sobre isso. O Brasil é muito maior. Tem empresários incríveis espalhados por esse Brasil e a gente deixa de contar essas histórias
porque a gente fica muito centralizado no Sudeste, a gente fica centralizado numa rua chamada Faria Lima, né, que, querendo ou não, a nova economia do Brasil, passa por esta rua ali, mas não. Quando você vai ver, os maiores investidores da Faria Lima estão no Mato Grosso, estão no Mato Grosso do Sul, né? São fazendeiros. O agro é 25% do PIB no Brasil. Mas quem está contando a história das empresas que estão lá no Mato Grosso? Não, você tem empresas aqui em São Paulo que faturam muito menos com histórias na capas de revistas. Então, essa é uma coisa que me incomoda bastante. E quando eu comecei a falar sobre comunidades e comecei a ver esse movimento e ajudar muito isso, foi que, cara, empreendedores loucos e malucos como nós, né, que tá empreendendo, que quer essa vontade de empreender, porque para mim é a economia, né? A economia é movimentada pelos empreendedores do Brasil, não necessariamente pelo governo. Então, precisa se ajudar. Como é que a gente faz? E eu acho que uma grande lição que a gente tem disso é do São Pedro Valley, né? Então, lá atrás, conseguiram fazer isso muito bem com a galera toda ali de vários cases de sucesso, né? Que a gente tem ali em Minas Gerais, em BH, que é Amélios, Maximilias, Rock Content, Simpla, enfim, vários cases de sucesso que tem ali. Justamente por quê? Porque empreendedores que estavam passando pela mesma dor, pelo mesmo momento do negócio, queriam tocar aquilo e toparam compartilhar. E aí, quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de um ambiente completamente... Comunidades, quando a gente fala de startups de inovação, a gente está falando de um ambiente completamente diferente. A gente está falando de um ambiente de colaboração, onde as pessoas se ajudam, onde as pessoas se colaboram uma com a outra. E aí eu vou devolver a pergunta para a Carlinha aqui agora. Você participou de uma construção de um dos principais hubs do Brasil, né? Que é importantíssimo hoje para a gente, onde realmente tem ali a densidade, a serendipidade, né? Que a gente fala, que realmente é o InovaBrá. O que foi o InovaBrá na sua vida, Carla? O que mudou? O que é um hub de inovação? Pode mudar na vida desse empreendedor que está ali nos assistindo? Qual a importância desse empreendedor estar conectado dentro de um hub? E você viveu isso. Compartilha com a gente. Eu vivi, vou contar para vocês que eu não sei se vocês sabem, né? Eu vi o Habitat nascer quando o prédio não estava pronto. Uau. Eu estive na festa de inauguração do Habitat. E no primeiro ano de funcionamento do Habitat, eu já morava na Colômbia, mas eu voltei para o Brasil para um evento de IoT e levei alguns europeus para conhecerem o Habitat, e eu me lembro da surpresa deles de verem um ecossistema tão bem formado e com um projeto que eles nunca tinham visto igual. E moro na Colômbia, volto da Colômbia e venho a trabalhar onde? No Habitat. E o Habitat para mim foi um divisor de águas em muitos sentidos, porque foi quem me acolheu na pandemia quando eu voltei para cá, então foi meu primeiro emprego quando eu voltei da Colômbia, e o quanto a gente conseguia, pela serendipidade, pela escutativa, pela vontade de construir Brasil, construir conexões. Né? Então, mesmo na pandemia, eu estive no Habitat ali, final de 2020, 2021, 2022, ou seja, pandemia. Não era sempre que tinha gente no presencial, e era muito interessante. Tinham pessoas que nunca deixaram de ir presencial. Estavam lá todo dia. Eu estava lá na pandemia. E o quanto aquele ambiente, né, um ambiente de um hub de inovação, um ambiente, um ecossistema de inovação como o Habitat permite conexão. Mas eu acho que mais do que o ambiente, como você disse, é a comunidade e a vontade de fazer o negócio. Então, uma das diferenças que eu sempre senti no Habitat, chegar lá e eu brincava, você toma café por esporte, mas você chegava e fazer amigos no café. Então, oi, tudo bem? Quem é você? E aí a pessoa está aberta, fala assim, eu sou tal pessoa, sou de tal startup, o que você faz? Nisso, daqui a pouco, não, mas tem tal startup que faz tal coisa que vocês poderiam se conectar. Nossa, tem uma corporação. Então, esse eu acho que é o grande valor de uma comunidade, é o grande valor de um ecossistema como um grande hub, como o InovaBrá Habitat, e é o grande valor da gente, do brasileiro. Quando a gente fala Brasil dos milhões, a gente esquece dos Brasis adentro, muitas vezes, como você disse, a gente olha muito para esse centro, mas
que faz as coisas acontecerem? É um que comenta com o outro, que ajuda o outro, é o famoso boca a boca, né? Daí a gente pode até trazer lá ó, os aprendizados do marketing, né, Marcelo? Total. Que mais do que uma grande campanha num comercial do Super Bowl, o boca a boca, ele traz e faz as conexões, né? Exatamente. E aí, para mim é isso, né? Acho que o Habitat ele tem um grande valor e vários outros hubs, né? Hoje a gente tem aqui, a gente falar do Brasil, a quantidade de hubs que a gente tem é muito grande, hubs e parques tecnológicos, né? Então aqui não posso deixar de citar o próprio Cubo, que eu também vi nascer, que eu era do Itaú na época, nasceu o Cubo. A CAT, né? O Porto Digital, o Hot Milk, Distrito. A gente tem muitos desses lugares que aquecem essas conexões. Mas essas conexões só existem se existem pessoas a fim de gerar essas conexões. Se cada um chega e vai para o seu escritório, né? A gente pensar, os grandes prédios comerciais muitas vezes são grandes hubs, mas a pessoa entra, vai até o andar dela, não fala com ninguém, caiu a caneta, vai embora. E isso é interessante. Complementando, Carlinha, a gente, no mercado tradicional, corporativo, realmente até os acessos são limitados, né? Afinal de contas, a gente sempre enxergou esse relacionamento com certo risco, né? De você perder talentos, de alguém entender o seu negócio. E hoje a gente fala de crowdfunding, a gente fala de criar, né, as coisas de forma compartilhada. Então, assim, no prédio onde fica a empresa que eu trabalho hoje, tem um andar que é do WeWork, por exemplo, é um cowork. E a gente percebe quando o elevador abre, às vezes, né, eles estão um andar abaixo do nosso, aquela movimentação de pessoas ali já num modelo um pouco mais... É um clima diferente, a galera já tá no elevador se conhecendo, o elevador não fica mais aquele momento de silêncio, tá todo mundo se falando, e aí a gente entende então que o corporativo começa a entender que esse modelo de você criar, de você trabalhar em conjunto, diferentes gerações, culturas, realmente é uma coisa interessante. E eu acho que quando falo de corporativo e startup, Rafa, a gente entra um pouco no tema do CVC, que é o Corporate Venture Capital. Legal. Né? E eu sei, de forma Não, mas antes da gente entrar no Corporate Venture Capital, eu queria trazer um outro ponto, que a gente falou aqui agora, então, da importância do hub. Basicamente, o hub é onde as pessoas que... Eu costumo falar que é onde os loucos se encontram, né? Porque... Mas até, Rafa, só para comentar um ponto do Marcel, né? Uma regra dos hubs. Você não pode roubar o funcionário da outra startup, da outra empresa. Isso é uma regra. Você pode, sim, por exemplo, o Rafa conheci o Rafa no café, começo a ter conversas com ele, vejo projetos que ele está fazendo, de repente faço um projeto conjunto, alguma coisa. Acho que ele é um grande profissional, eu quero trazer para mim, existe uma regra que eu tenho que pedir permissão para o CEO dele. Um protocolo. Tem um protocolo Bacana. de não roubar esse talento. Por quê? Bacana. Porque lembra também que o mercado, principalmente para desenvolvedores, pessoal, né, de tecnologia, tinha pouco profissional. Então, esse rouba-monte de profissionais... encarecia a mão de obra, de uma forma geral. E aí você acaba sendo injusto com você mesmo. Sim. Porque se você entrar nesse jogo, você só está aumentando o ticket de roubar o cara. Né? E aí... No final todo mundo perde. Exatamente. Então, tem essa regra, isso é interessante. Legal. E a outra regra é, o espaço é comum fora da sala do escritório. Então, a partir do momento que você enxerga como espaço comum, era como o espaço da gente brincar, é o espaço do recreio, é o espaço de você compartilhar, colaborar, conhecer. Então, não é como num prédio corporativo, que apesar do elevador ser comum, o hall, o café lá embaixo são lugares comuns, as pessoas não usam como espaços comuns, elas usam blocadas. Então, os hubs quebram isso também. Então, acho que esses pontos são legais para a gente complementar da tua fala e complementar do valor desses espaços, porque ele muda a cultura, ele muda o mindset. E isso, para as corporações que estão dentro, também geram esse tipo de mudança. Então, o cara vai para o escritório, ele já não consegue não fazer amigos ou não querer ter esse espírito mais colaborativo. Que legal. Não, legal, show. E aí a gente falou de hub, e aí eu ia entrar num outro ponto, que eu acho que o Marcel tem um aprendizado gigantesco aí para esses vários empreendedores que estão assistindo a gente, que é na estruturação de time. Você tá dando uma risada, né? Você teve um aprendizado na criação da agência ali da Olimpo, que é a importância de
estruturação do time, de entender o time. Eu queria que você compartilhasse isso Claro. com a gente. A gente vai falar sobre A gente vai Corporate Venture falar, Capital. Não, tranquilo. Mas- Ele Não voltou vou pra fugir, mim. fala, Rafa. De novo ele Não, fugiu. O Rafa hoje Mas tá a gente vai liso. pegar ele, Tá calma, liso. vamos pegar. Eu acho o seguinte, pessoas, tudo passa por pessoas. Sim. Eu acho que o que eu mais aprendi na minha carreira até hoje é que quanto mais você conhece, primeiro, sobre pessoas e sobre a si mesmo, é uma vantagem que você acaba tendo para qualquer empreendimento que você cria. E aí, quando se fala de montar qualquer empreendimento, passa por pessoas. E montar equipes realmente é um grande desafio. Por quê? Porque você tem pessoas de diferentes formações, de diferentes backgrounds. E o que é o mais difícil, na minha opinião? Mas entra no mérito de explicar a facilidade. Porque você tem dois públicos aqui assistindo a gente agora, né? Você tem um executivo e você tem um empreendedor. Sim, isso é. Você tá acostumado a montar times. Muitos. Muitos times. E você falou, pô, beleza, cara, não tenho dificuldade de montar time. Vou empreender aqui, vou montar um negócio e vai ser a mesma coisa. E não foi. Não foi, realmente. E é esse que eu quero que você Eu acho que compartilhe. quando você tá montando uma equipe, recrutando atrás de um branding, de uma empresa, quem chega até você já tá alinhado com a cultura, com o propósito, tem muita especificação técnica de cada área, de cada cargo. Quando você vai empreender, principalmente eu empreendi numa área distinta de tecnologia, que é a área que eu fiz toda a minha trajetória, uma área de marketing digital, uma coisa nova para a nossa realidade, são pessoas que têm um perfil completamente diferente. E a grande dificuldade foi o seguinte, como que esse cara trabalha, como esse cara performa, como que é o modus operandi do cara, como que se cobra resultado desse profissional. Então, até porque, assim, eu tenho uma média de idade no meu time hoje, na parte executiva, dentro dos times que eu formo, e a marketing digital, eu peguei gerações muito mais novas. E aí a gente começa a entender as nuances. Pô, um cara da geração X, ele tem um comportamento diferente da Y, dos millennials, da Z. Então, realmente, foi uma dificuldade muito grande. Até para que você consiga, né? Você consegue meio que se despindo daquela função chefe, executivo, e se infiltrar no meio do time e dizer, ó, a gente tá junto aqui, colaborando para construir uma coisa nova. É uma construção de algo novo, Você tem na que verdade. se desconstruir para poder É construir. isso. Eu acho que uma das coisas falei que bonito agora, muito né? bonito. E E sempre eu vou fala aproveitar isso. esse gancho, porque acho que é Tá. muito legal essa coisa de talentos. Porque, vamos lá, né? Vamos pegar um pouquinho do background aqui de investidores e de quem avalia startup. E que a gente pode deixar aqui, aí eu vou provocar vocês dois mais, da importância de um time bem formado, desde os sócios e fundadores, quem você traz para o seu cap table, até realmente equipes na hora de uma avaliação, na hora de uma rodada, na hora de ser avaliado até. Muitas vezes não é nem para o investimento, mas às vezes até para uma POC, para uma empresa querer te contratar, muitas vezes avaliam o teu time. Então, o que maior aprendizado e maior problema que vocês viram nessa vida em relação a isso? Para os dois. Eu posso começar, Rafa? Pode, por favor. A Olimpo, eu comecei num modelo de partnership, na verdade. Então, os primeiros 8 colaboradores do time, todos tinham participação acionária de equity na empresa. Então, meio que todo mundo era sócio. Foi uma forma de você montar um time low cost, porque todo mundo tinha... Explica o que é low cost. Low cost é baixo custo, né? Você tem um custo fixo menor. Então, ao invés de você dar um salário alto e não bonificar, comissionar com o seu desempenho, você baixa esse valor para que a folha fique menor, a folha de pagamento. Mas sem diminuir também Só a que- qualidade do profissional, né? Não, Você consegue trazer profissionais bons. E assim, você tem retenção melhor do Sim. profissional. Que ele sendo parte do negócio, sendo dono do negócio, dificilmente ele se sente atraído por uma proposta com 20%, 30% adicional de salário, por exemplo. Só que quando você faz isso e pega pessoas de diferentes gerações com maturidades diferentes, você acaba tendo um pouco dessa desorganização, às vezes hierárquica. Então, que cada um, as responsabilidades, cada um tem que fazer. Então fica assim, todo mundo pode fazer tudo, a qualquer momento. Então, realmente, o modelo de partnership é um modelo super validado, vem desde o Goldman Sachs, a gente sabe disso, né? Foi o maior partnership da história, foi o case do Goldman. Mas, assim, a dificuldade de você trazer as pessoas, falar aqui você tem uma função societária, mas aqui você tem uma função de entregar um trabalho. Nesse momento, nessa organização que a gente criou para esse projeto, você é o executor
E o outro cara que tem uma participação minoritária, menor que a sua, pode ser que ele tenha que te delegar alguma coisa. Então começa muito da questão do acordo sócio, ou seja, que tá claro para todo mundo. Uma coisa que eu aprendi, eu tive que chegar numa situação onde quantas horas semanais, diárias, teriam que ser despendidas pela empresa, seja presencial ou remoto, né? Em que momento a pessoa poderia ter uma atividade paralela e por quê? Então, realmente, isso tem que ser muito bem desenhado para que as regras do jogo, né, estejam claras para todos, pensando na sociedade. Eu acho que, bom, o Marcel, acho que o Fred esteve aqui, ele falou, né? Tudo é sobre pessoas. O Marcel acabou de falar, tudo é sobre pessoas. Tudo na vida vai ser sobre pessoas. Nunca é o CNPJ, porque CNPJ, a gente pode ter vários. CPF você só vai ter um, né? Isso. Então sempre vai ser sobre relacionamento, sobre pessoas. Quando a gente fala de questão de sociedade, quando você vai avaliar um negócio, quando você vai investir e tudo mais, a importância das pessoas que estão linkadas nesse negócio, ela é mais valorosa do que necessariamente a ideia, do que o projeto, do que o que está acontecendo ali, porque no final do dia são essas pessoas que vão fazer aquele negócio acontecer. São essas pessoas que vão fazer a curva, aquela curva acentuada do crescimento escalonável e tudo mais. São essas pessoas que vão dedicar 24/7 da vida delas para poder fazer esse negócio acontecer. Então, se você tem pessoas dedicadas que realmente querem fazer as coisas acontecerem e tudo mais, às vezes a ideia pode ser horrível, pode ser péssima, mas você tem um time bom que vai bater cabeça de um lado, vai bater cabeça do outro, e vai sair do outro lado, né? A gente tem vários cases assim no Brasil hoje, você vê realmente empreendedores fantásticos batendo aqui, batendo ali, daqui a pouco, pum, achou um negócio e vai embora e o cara começa a escalar e dá super certo. Então, acho que o time hoje, ele, para mim, pelo menos, quando a gente vai avaliar, por exemplo, na própria due list da minha própria empresa, a coisa que eu mais olho é o time. Assim, não tenho dúvida que isso é fundamental. E tem uma coisa que eu tenho olhado com muito amor e carinho também, é a questão do stock option, né? É o stock option plan, que basicamente qual que é o plano de ações que essa empresa tem para os novos funcionários ou para aqueles funcionários que já estão lá. Ou se ela não tem. Por quê? Porque isso demonstra para mim uma maturidade do empreendedor de entender que os 5, 10 primeiros funcionários são muito estratégicos para uma startup, quando a gente está falando de startup. Esses caras, eles têm um conhecimento do negócio, eles já apanharam tanto ali nesse processo, que quando esse time tiver com 50, 100 pessoas, cara, você mandar esse cara perder esse terceiro, quarto funcionário, isso tem um custo absurdo para o negócio. Então, nada mais justo do por que não transforma esse cara num sócio, né? Dá um percentualzinho lá do negócio pro cara e tudo mais. Então, eu tenho olhado isso muito pensado em pessoas cada vez mais. Primeiro que a nossa cultura já é assim, né? A nossa cultura, por si só, brasileira, já é emoção, não é muito razão. Então, a gente por si só, emocionados, né, nesse sentido. Então, para mim, o time, ele é fundamental. Ótimo. Acho que agora a gente pode pegar aquele teu gancho do CVC. Do CVC. Antes Porque de ele entrar, começou a falar do disso, CVC, de vai investimento, perder. né? mas uma experiência legal na hora de formar a sociedade, depois que eu tomei muita porrada, eu descobri, através de um advisor, que tinha uma discussão, uma mesa redonda para ser feita entre os sócios, para entender se os valores casam. Porque opiniões têm que ser diversas, Sim. pode ser contrárias, formações, valores, até razoável que os sócios pensem diferentes. Mas valores e princípios... Jamais. E aí, na época, eu lembro que levantei uma espécie de... Fizemos uma mesa redonda, só que tardiamente, e descobrimos que muita coisa não batia. Então, muito cuidado na formação societária, princípios, valores, todos vão remar juntos com a mesma emoção. E tem um ponto importante, agora vou até virar para cá. É importante isso aqui. Gente, a maioria dos empreendedores que a gente conversa, que a gente bate um papo, que a gente vai analisar, a primeira pergunta que eu faço vocês têm o acordo societário? Falando exatamente desse ponto que você trouxe, Marcel. Você tem um acordo societário? O cara fala, não, a gente tem um CNPJ. Eu falo, cara, não, então, deixa eu falar. Começaram errado. O contrato social, ele não serve de nada. É isso aí. O que serve é o acordo societário. Por quê? Para mim, o acordo societário, ele é fundamental. Porque lá tá escrito exatamente qual que é a função do Marcel,
se o Marcel não cumprir exatamente isso, Quais são as penalidades? quais são as penalidades, quais são os valores da nossa empresa, se isso tudo está discriminado no acordo societário. E aí tem uma outra coisa importante. Se você coloca isso tudo no contrato social, qualquer pessoa que pesquisar o seu contrato social, ela vai ter acesso a essas informações. Claro, Porque o contrato social é uma coisa pública. é aberto. O acordo de Aberto. sócios não. O acordo de sócios não. Bom. Então fica a dica aí. Porém, Você- registrado em esfera civil, tudo certo. Exato. Registra, vai em cartório, aí. assina tudo, bota todo mundo para Tem um assinar. compromisso ali. Filma, Né? filma se necessário, todo mundo assinando. O que você puder fazer. Mas é isso, porque isso evita muitas brigas. E a gente tá falando que uma das maiores dores que a gente ainda tem no Brasil é que a maioria das empresas falem por brigas de sócios. Societários. Se você lá, quando você não fatura nada, você chegar e sentar e falar, amigão, a gente não fatura nada, isso aqui não vale nada. O que você topa? Eu topo isso. O que você topa? Topo, beleza. Cara, assina aqui então. Semana depois, se você quiser sair, você sai com a frente e monta. Sai. É isso. Então tá bom, então tá combinado, assina aqui. Vai lá em cartório, registra. Pede pra um advogado dar uma olhada e dar uma melhoradinha. Boa. Pronto. Cara, é o melhor dinheiro investido. Voltando pra mim. pro tema então da Carla, que agora o Rafael não Que era pode. seu. Rafael, que história é essa de CVC, Corporate Venture Capital? Legal. A gente tá maduro no Brasil, eu acho que quando a gente fala de mercado de venture capital, a gente tá falando no Brasil nos últimos 10 anos, né? Não tá tão maduro, mas Venture Capital. venture capital, né? Explique. Corporate Venture Capital. Venture Primeiro cap- Venture Capital. o venture capital basicamente é um fundo de investimento que investe em negócios inovadores hoje, né? Assim, os venture capitals no Brasil hoje funcionam muito investindo em startups para ganhar escala, enfim, pensando única e exclusivamente em retorno financeiro. Alto risco, alto retorno. Alto risco, alto retorno. Esses são os investimentos, falando de venture capital. Quando a gente fala, e aí, isso foi uma coisa que eu venho, né, de AB Startups, aí tive aqueles anos ali que eu fiquei na Bossa, onde eu trabalhei em Venture Capital e aprendi bastante. E eu vim estudando bastante isso, a questão do Corporate Venture Capital, que para mim é a próxima onda que vai acontecer no Brasil. Porque se você analisar a fundo, nos Estados Unidos e na Europa, a maioria dos investimentos é oriundo de alguma corporate, né? Ou é a corporate aportando num fundo, ou é a corporate aportando numa aceleradora, ou é a corporate aportando num programa de inovação, ou é a corporate... Então, é sempre a corporate por trás apoiando o ecossistema de inovação borbulhando ali e tudo mais. Então, vendo tudo isso acontecendo lá fora, na Sedulist, a gente quis surfar essa onda porque a gente começou a entender grandes empresas no Brasil estruturando os seus fundos, estruturando ali as partes de FIP, né? Que não é uma coisa que eu acho super interessante, né? Quando você estrutura o FIP, porque você tem uma governança, você tem um protecionismo muito grande para corporate, mas ao mesmo tempo você tem ali um problema que para se fazer o investimento precisa de um processo extremamente burocrático, né? E aí, ainda mais quando você está falando de coloca no balanço, é uma engenharia complexa para você conseguir realizar investimento. Então, você vê os fundos de Corporate Venture Capital fazendo 1 ou 2 investimentos por ano. E aí você fala assim, cara, não é isso que a gente precisa. O ecossistema precisa estar pulsante. A gente precisa que esse cara esteja fazendo 2, 3, 4, 5 investimentos e construindo um portfólio, entendendo que o Corporate Venture Capital não é uma corrida de 100 metros. Ele é uma maratona, cara. E aí você tem um problema gigantesco no corporate, porque esse executivo... E aí é muito legal que eu estava vendo uma palestra... eu tava vendo uma palestra lá que você até comentou, e o nosso amigo comentou exatamente sobre isso, falando, cara, o executivo ele tá preocupado nos próximos 2, 3 anos da carreira dele. E ele vai pegar e vai falar, cara, criei o Corporate Venture Capital, fui promovido, cara, o problema Cadê é o seu, bônus? Carla. Agora vai lá, toca esse negócio. Aí vem uma outra mentalidade, então você não tem um histórico. Então a grande corporação, ela precisa entender que diversificação do portfólio é extremamente importante.
e aí pensar num processo a longo prazo. E aí o que a gente tem batido bastante a tecla na Julish, defendido bastante essa... e aqui eu não tô falando só propaganda da Julish, não, mas... Cobra o patrocínio. Mas, é um peso. mas eu acho que vai ajudar bastante o mercado é o corporate entender que ele precisa investir no early stage também. Ele precisa começar investindo na ponta da cadeia. Porque aí a gente vai ter coisas incríveis sendo criadas lá na frente. E aí você vem com cheques maiores, fazendo os aportes maiores. Então a gente acredita muito de olhar aqui as coisas embrionárias, de fazer os cheques menores, de apoiar o ecossistema mesmo. E tudo bem se essas empresas... Pô, investimos em 10 empresas, 4, 6 faliram. Cara, tá tudo bem. E 4 provavelmente vão dar certo, vai alavancar, uma vai dar certo lá na frente e vai pagar a conta. Mas o que é muito legal que eu acho que as grandes corporações, as grandes empresas precisam começar a entender também, é que essa empresa hoje pode ser o Netflix que matou a Blockbuster. Exato. Pode ser o Google que matou o Yahoo. Então você tem vários exemplos aí de que negócios menores, que foram startups um dia, se transformaram em coisas grandes. Então pensa que você hoje como um gestor, você hoje como um executivo dentro de uma grande companhia, pensando em estratégia a longo prazo de corporate venture capital, é diversificação de portfólio, mas é olhar também os próximos 10 anos da companhia. Então as empresas que podem entrar hoje, que são pequenininhas, elas podem desromper completamente seu mercado. Então quando a gente fala de corporate venture capital, a gente fala muito sobre isso. E aí eu vou voltar a pergunta para você, Marcel. Você está envolvido muito com corporate, né? Você está trabalhando com corporate há 25 anos. É isso. É só 25 anos. Tem uma coisa que já é pública que eu posso abrir, né? A empresa que eu trabalho hoje é a Veritas, é uma empresa que está algumas décadas no mercado, empresa tradicional, de tecnologia, né? Com mais de 5 mil colaboradores em mais de 40 países. Ela acabou de ser adquirida, né? Por uma startup. Uma empresa que do ponto de vista de faturamento e valuation, menor que a Veritas, mas muito impulsionada por um fundo fortíssimo, que é o SoftBank, né? Fizeram uma grande rodada e compraram uma empresa tradicional. Então mostra cada vez mais o apetite do corporate com o universo das startups, é uma coisa que vai ter que juntar. É isso que eu ia perguntar. É a junção, porque assim... Você tá vendo que realmente esse movimento tá acontecendo. Com uma força Você sofreu enorme. Isso, né? Muito. Tá sofrendo muito. Isso agora. Eu tô no meio do processo desse merge acquisition, né? Então assim, o que eles entendem? A empresa que nos comprou tem um growth muito agressivo, com EBITDA um pouco menor. Para que todos saibam, o growth é o quanto a pessoa está vendendo mais ano a ano, então tem crescimento. E o EBITDA, né, é o quanto que ele tem de margem operacional, de lucro operacional. Eles têm muito crescimento e um EBITDA um pouco menor. Enquanto a Veritas estava crescendo menos, um EBITDA muito mais saudável. Quando você junta esses indicadores das duas empresas, você continua tendo um negócio saudável e principalmente... a empresa tradicional, o corporate, no caso da Veritas, traz base de clientes, traz uma série de aprendizagem que a startup também não tem. Ela não rodou e não passou pelas fases posteriores de um negócio. Então, assim, o corporativo, e eu vejo isso, né, a gente atende as 500 maiores contas do país, da América Latina, isso no mundo, né? Eles têm cada vez mais buscado, né, essa aproximação através dos fundos, através de startups, porque às vezes, para você mobilizar um time dentro de uma empresa para criar um produto novo, pode demorar um tempo. Um alto investimento. Um alto investimento e você não tem muitas vezes a questão cultural da disrupção, da criação. Quando você puxa um braço de uma startup que tem algo pronto, já em plena construção, ou já em crescimento, em teste, você acelera muito esse ciclo de lançamento. Né? Ó que legal. Minha pergunta é para você, tá, Carlinha, agora. Eu queria fazer um complemento da... Pode complementar. Vamos lá. Porque a gente teve um período que a gente viu que a grande corporação comprando as startups, né? Então, o M&A das grandes corporações com as startups. Acontece muito. Mas agora eu começo a ver, e spoiler, a gente vai trazer um convidado aqui, muitas startups
baseadas em fundos, É isso. com pensamento de crescimento, não são elas que estão sendo compradas pelas grandes empresas. Aconteceu. Elas estão comprando as É o grandes caso. empresas. É o nosso caso hoje. Então, é comprar base de cliente, é comprar isso, carteira. é. O que aconteceu com vocês. É isso. E a gente via antes, não, né? A gente via uma Veritas comprando outras startups, Exato, né? Outras exato. empresas menores. Fazendo aquisições. Isso mesmo. Aquisições. Hoje a gente começa a ver que os próprios fundos estão ajudando as startups Isso. a crescerem, vendo essas empresas E pensando no tradicionais retorno. É como isso. uma grande carteira É e uma grande posicionamento de marca e Exato. tudo mais. Porque o jogo hoje é o jogo do equity. Exatamente. É o jogo do valuation, né? Então, você vê um SoftBank que coloca X milhões na rodada, né? Dá força para comprar uma empresa tradicional. Pensando 2, 3 anos para frente, pode vir um IPO, pode vir uma saída, e ela remunera o capital. Mas Então, é acho o que jogo isso do que é capital. interessante, né? É Porque isso. assim, a gente vê. Antes Isso aí. a startup recebia o investimento para ela crescer meio que as próprias pernas. E depois o cara compra. Depois o cara, É isso. a incorporação comprava. É. Hoje a gente vê as startups buscando investimento para ela comprar esse grande cara Eu e acho que o expandir. corporativo hoje ele fica atento a isso. Deixa eu comprar enquanto eu consigo comprar. Porque Você pega um Nubank, por exemplo. É. Muitos bancos perderam o time de comprar o Nubank. O Nubank fez o quê? Hoje Não dá mais para comprar. não consegue. É mais fácil ou pode ser comprado pelo Nubank. Então, assim, realmente a startup ela tem uma característica de crescimento acelerado, né, e mexeu com todo o mercado. Né? Os tradicionais todos acordam todos os dias pensando quem são os meninos na garagem aí fazendo algo que pode disruptar, pode tirar meu market share. E eu acho que o CVC ele é muito importante nesse papel de entender que não é só os investimentos. Cara, eu preciso investir aqui também, que são negócios que podem desromper completamente o meu mercado. Isso. Então, essa diversificação de portfólio ela é fundamental. Mas olha só, a gente falou sobre os hubs de inovação, a gente falou sobre investimento, a gente falou sobre corporate venture capital, mas eu queria falar também, a gente falou sobre a importância de times, de pessoas, e a gente vai entrar no tema de futuro agora, que eu acho que é importante. Então, assim, a gente está vendo um movimento do mercado, e não só no Brasil, acho que um movimento global do mercado falando muito sobre ESG. Sim, senhor. A gente, o BNDES acabou de anunciar um fundo bilionário para investir em empresas. Explica o que é ESG pra galera. Calma que estamos com uma pessoa aqui que tem especialidade no tema. Carlinha, boa. E aí eu queria, Carlinha, que você falasse, primeiro explicasse para essa galera o que é o ESG, o que está acontecendo com esse mercado. Não, a gente está falando de futuro aqui, né? Sim. A gente falou de passado, presente, vamos falar de futuro agora. Que para mim é o ESG cada vez mais presente. Globalmente a gente já viu um movimento gigantesco das empresas europeias, das empresas americanas fazendo isso. Na China tem um movimento grande agora para ajudar muito na questão... Eu queria dar spoiler aqui, mas fala pra gente, Carlinhos. Boa, Rafa. Acho que é legal primeiro começar com essa questão do conceito de ESG, como os meninos disseram, porque, né, o ESG ele nasce de bases econômicas. Muita gente não sabe disso. O E, o S e o G, eles significam meio ambiente, né, environmental, social e governança, né? Então, governança está muito ligado aí a muitas coisas que o Rafa até falou aqui, né, de ter os acordos certinhos, as pessoas, tudo bem, organizado desde o começo, transparência, enfim. E o social e o meio ambiente a gente sabe bem, e hoje, dado a urgência pelos problemas climáticos que estamos vivendo, né? As empresas começam a acordar. Por um tempo, a ESG, sustentabilidade, era uma pasta que a gente olhava e era um pequeno diferencial de investimento, era um pequeno diferencial para as empresas se mostrarem no mercado muito para branding. E a gente teve muito greenwashing, que é aquela falsa sustentabilidade, é o falso investir, né, no social, no ambiental, na governança. O G, ele ainda é difícil de a gente escutar discussões sobre eles, a gente escuta muito sobre o E e o S, né, então sobre o meio ambiente, sobre o social. E realmente, né, o Brasil hoje ele se tornou um grande foco. COP30 vai ser no Brasil ano que vem, Belém. COP30 é no Brasil, G20 é no Brasil. G20 no Brasil. E o que acontece, né? Acho que também é legal trazer isso. O G20, que é o grupo de países, né? Que eles olham
como fomentar economias em vários outros países. Então, geralmente são países com mais poder, né, de ativos, de recursos, olhando os outros para fazer os investimentos. Ele, geralmente, a discussão do G20 ele vem anterior à COP. Né? Ele muitas vezes ele já começa a produzir os acordos econômicos que vão levar a grandes apresentações ou grandes investimentos durante a COP. Então, o Brasil, esse ano, é presidente do G20, né? Ele divide a presidência, ele é feito sempre em acordo, em comum, são, né? Sempre acordos comuns. E o ano que vem o Brasil recebe a COP30. E esse ano a COP16 de biodiversidade está sendo na Colômbia, aqui do lado. Por quê? De novo, Amazônia, biodiversidade, né? Então, assim, os olhos estão para cá. Por quê? Porque o mundo está negativo no que ele deve para o meio ambiente. Então, se a gente olhar, o mundo, em geral, tá não é net zero, é negativo. E o Brasil é o único que ainda está. Por quê? E você enxerga que o Brasil é o principal potencializador disso? Se a gente Na sua visão. conseguir, o que eu vejo e o que eu tenho visto de movimento, né? Até quando a gente fala de Europa e outros grandes cheques de fundos e coisas que estão nascendo, né? O próprio fundo que está nascendo aqui no Brasil, ele é junto com França, né? Então, a gente vê que, assim, justamente pelo Brasil ser de tamanho continental, né? A gente são países aqui dentro. Sim. A gente tem uma biodiversidade muito grande. A gente tem o pulmão do mundo, a Amazônia aqui dentro, a maior parte da Amazônia está aqui dentro. O Brasil, sim, se tornou para o mundo como que aquele lugar que vai ser a salvação do resto do mundo, né? Então, acho que se os empreendedores, as corporações souberem enxergar isso e a gente souber também como governo, porque eu acho que aqui é uma pasta que tem que ser trabalhada em todas as esferas, o Brasil pode estar à frente de trazer grandes transformações e trazer grandes soluções. Então, hoje, por exemplo, um dos grandes temas que vem junto com a ESG é Nature-Based Solutions, que são soluções baseadas na natureza. É uma grande pasta na Europa, é uma grande discussão, só que eles quase não têm natureza. Então, aonde que eu vou pesquisar? Aonde que eu vou olhar? Brasil, né? América Latina. Então, sim, no futuro eu acho que cada vez mais né, já se está aumentando o investimento em empresas, em startups de impacto, né, que a gente também pode chamar de triplo impacto. A gente vê mais a preocupação de não ser tanto publicidade, ser mais efetividade, e a gente vê, sim, uma oportunidade do Brasil ser o grande, né, carregador dessa bandeira e o grande polo centro disso. Inclusive, quando a gente fala desse tal de mercado de carbono, né? Que a gente estava falando de Bitcoin outro dia, com o Rabelo aqui. Sim. Então, todo mundo fala do Bitcoin. E a gente tem aí um mercado que se diz que é tão grande quanto, né? De carbono, e que o Brasil é um dos grandes. Tem faca e queijo na mão, né? A grande reserva tá aí, né? Tá, a grande reserva tá aqui. Ô Marcelo, você é um entusiasta, um apaixonado por criptomoeda. Não só criptomoeda, né? Tem outras coisas aí. Outras coisas, mas... E a gente tá falando AI. A gente tá falando de clima aqui. Qual que é a sua opinião sobre isso? Qual que é a importância do nosso país, né? A gente tá falando do país aqui. O que você tá falando em casa? Você é pai também. Claro. O que você tá vendo disso? Qual que é a importância disso também? Porque a gente sabe que para minerar Bitcoin há um consumo gigantesco de água. O Rabelo comentou isso aqui. Exato. Né? Quanto se consome minerando Bitcoin versus, né, você colocando essa energia e empreendendo, por exemplo, num carro elétrico, né, que é uma outra forma de você consumir essa energia, acaba se mostrando algo equiparável. Então, assim, o que a mineração do Bitcoin faz é ir muito próximo às fontes geradoras de energia, capta num custo menor, porque não tem transmissão, e evita a perda, que hoje se perde de 30% a 40% da energia gerada durante transmissão. Você capta na mineração, na porta da hidroelétrica, por exemplo, da termoelétrica, então ele meio que se paga e não gera esse impacto tão grande ali, né? Mas curiosamente, hoje, né, estava almoçando com o pessoal da empresa, e a gente está discutindo sobre valuation, onde as empresas têm colocado os seus tesouros. Ou seja, a empresa que ela gera lucro,
né? Tradicionalmente, a empresa sempre diversifica, investe, compra, enfim, aplica em fundos. Mas a empresa hoje com maior retorno, né, listada em bolsa, é uma empresa que tem 99% da sua grana gerada totalmente arqueada em Bitcoin. Então, já existem movimentos de algumas empresas, essa empresa é uma empresa americana, que ela capta dinheiro num valor X, remunera essa dívida com um percentual anual para aquele credor e trabalha isso como uma reserva de Bitcoin, até porque o Bitcoin é limitado, diferente de, por exemplo, o ouro e outras reservas que a gente não tem a medida exata de quanto a gente tem ainda de reserva. O Bitcoin a gente sabe que ele termina, tem data para terminar e a quantidade para terminar. Então, pensando em escassez, né, de matéria-prima, ou escassez de alguma coisa, o Bitcoin é muito escasso. Então, tem mostrado que reservas em Bitcoin, criptomoedas, pode ser um fator estratégico para essa questão. Mas voltando para o clima, eu acho que hoje o fato de você estar muito próximo das fontes geradoras, você tem um impacto menor no final Isso do é que é dia. interessante, a gente falando das fontes geradoras, né? Aqui no Brasil ainda não, mas a gente já vê movimentos em outros países de você permitir que a pessoa tenha a energia fotovoltaica, né? Também, Energia solar na sua própria casa, e o que ela não consome, ela devolver para a rede, que fica um Isso, custo menor também isso, para você distribuir na região, isso. né? Então você começa a descentralizar a energia. Então, esse é um tipo de plano que deve ser pensado. E aí, falando em investimento, né? Ambev investiu em uma startup, né? Acho que a Ambev é um dos grandes cases que a gente tem de investimento ecossistêmico, né? E que olhou além do seu core, né? Além do seu negócio, investiu numa startup de energia solar que hoje ela permite que os estabelecimentos ligados à Ambev, né? Então, desde o mercadinho, um bar de bairro, possa ter energia solar Os lugares que tem também. as famosas geladeiras, né? Isso. Ele Isso. conseguir ter energia solar, conseguir hoje, né, a gente começa a ter aí o mercado livre de energia também, ele ter essa possibilidade dele produzir energia e devolver parte da energia que ele não estiver usando Pro meio para a ambiente. rede, né? E que pode virar uma fonte de renda também. Você vê, né? Então, a Ambev lá atrás pensou nisso, né? Poucas pessoas falavam disso ou falam disso, e ela já estava investindo numa startup que fazia isso. O mercado livre de energia é uma coisa para público PF, né? Para todos nós, é uma coisa que está vindo recente, está É sendo muito novo ainda, regulamentado. né? Mas eu acho que eu tava estudando isso recentemente, assim. Eu tava. Não tô lembrando o nome da pessoa exatamente, falou assim: o Brasil é para ser assim como o petróleo é para Dubai, a energia renovável é para ser para o Brasil. Porque se parar para pensar, a gente tem um país dentro de países que produz sol o tempo todo, um vento absurdo. Então, a gente tem a faca e o queijo na mão para ser a principal potência mundial lembrando que de distribuição de energia limpa. E lembrando que a gente é uma referência, porque Já somos uma grande referência. parte da geração de energia elétrica do nosso país é hidroelétrica, Exato. Sim. que é renovável. Hidrelétrica é renovável. Você não queima combustível fóssil, nada disso. Então, realmente, a gente acho que tem muito espaço para ser um protagonista. E aí, indo mais além ainda, mas não vamos entrar nesse mérito agora, a gente pode produzir oxigênio verde, né? Que é uma nova modalidade que está surgindo agora para colocar isso. Assim, a gente tem um potencial gigantesco porque a gente tem a Amazônia. Ninguém tem a Amazônia. E não é só a Amazônia, né? Porque acho que o que é legal de a gente ver do Brasil, né? São todos os biomas. Porque a Amazônia não existe sem Saara, né? Existe um equilíbrio do planeta e essa conexão, essa visão ecossistêmica e comum que a gente parece que está acordando agora para isso, né? E aí o Brasil tem Cerrado, tem Mata Atlântica, você tem muita coisa que ajuda a existir, né? A Amazônia ajuda a existir esse equilíbrio. Né? Porque não adianta nada manter a Amazônia e matar a Mata Atlântica. Exato. Né? Não adianta nada manter a Amazônia e acabar com o Saara. Então, assim, o quanto que... E é legal esse movimento de investimento mundial começando a trazer forças de vários países juntando, não mais aquela, né, divisão só da época da União Soviética. Né? É verdade. Entra o tema da diplomacia, né? Ontem na rádio, eu escutando o seguinte, uma campanha está sendo veiculada pelo pessoal do agro, que é para a galera que tem carro híbrido,
incentivar o consumo de etanol, abastecer com etanol. Por quê? Porque ela é uma fonte renovável, não é que ela não polui, mas ela é renovável, corta a cana, planta a cana, ela faz captação de carbono. E segundo, uma coisa que eu não sabia, 100% da tecnologia que roda no Brasil de destilação de álcool para gerar etanol, de cana-de-açúcar, é tecnologia brasileira. Sim. O Brasil, acho que no mundo, é o único país que tem o etanol, né? E foi tudo desenvolvido aqui na época dos militares, né? Então, assim, foi algo feito, já pensado lá atrás, que a gente não dá valor, né? Assim, por questão de soberania ali e tudo mais. Gente, mas vamos lá. A gente tá caminhando pro final. Não. Caramba, foi rápido esse. Esse passou rápido. Eu acho que tem mais perguntas capciosas para fazer. Não, a gente tem milhares de perguntas, mas a gente pode usar os convidados e começar a fazer as perguntas. Hoje o programa é nosso, né? Então. E que tal convidar o público a deixar perguntas também pra gente, ou mandar? Podem deixar as perguntas, a gente promete responder nos próximos programas. É isso aí. Mas hoje vou começar dando a oportunidade para vocês fazerem a pergunta do Brasil de Milhões. Então, Marcel, pode fazer a pergunta do Brasil de Milhões para Carlinha. Claro. Carlinha, faça a pergunta do Brasil de Milhões. Ele já disse para quem vai fazer a pergunta. Óbvio. Ele põe pergunta para quem eu quero escolher aqui para quem eu quero direcionar. Agora. Só por isso eu vou fazer para Rafa. Vou fazer para você, Rafa. Não, tô brincando. Eu gosto muito da Carlinha, vou fazer para Carlinha. Carlinha, o que é para você o Brasil de Milhões? Brasil de Milhões é oportunidade e é a gente começar a enxergar esse poder mesmo que a população brasileira tem, o conhecimento que a gente tem. A gente tem muito conhecimento, inclusive ancestral, que a gente deixou morrer porque a gente quer copiar, né? Então, o Brasil de Milhões, para mim, é um Brasil que tem muito, muito, muito a oferecer e muito para crescer ainda. Legal. Bacana. Massa. E para você, Marcel, o que é o Brasil de Milhões? É muito curioso, né? Eu já visitei... É difícil fazer essa pergunta pra gente, né? Que fica fazendo pros outros, mas é né? legal, porque eu gosto muito, sou patriota, gosto muito do Brasil. As pessoas me perguntam, às vezes, você não foi indo embora, né? Não foi morar nos Estados Unidos, por quê, né? Tantos anos em empresas americanas, enfim. Tem um amor e um carinho muito grande pelo país. E tem uma coisa que eu percebi, assim, ao longo da minha carreira. Eu já visitei mais de 30 países fazendo negócio, trabalhando. Muitos países da América do Sul e outros países da Europa também, e muitas regiões dos Estados Unidos. E uma coisa que fica muito claro, assim, para mim, e eu reforço, falo isso para as pessoas o tempo todo, o brasileiro, ele não perde em nada para nenhuma outra nacionalidade. A gente tem um pouco dessa síndrome do vira-lata, de que a gente é inferior, que a gente não vai conseguir, que os americanos ou alguma outra nacionalidade tem uma certa supremacia. E a gente é um povo maravilhoso na criatividade. É o único país do mundo que você vê um judeu e um muçulmano se abraçando e batendo papo. Basta você ir aqui na Santa Efigênia, por exemplo. Então, a gente tem uma característica cultural, né, de tolerância, né, resiliência muito bacana. E a hora que a gente aprender a levar isso para o mundo, como muitos empreendedores têm feito, né, tiver muitas startups nascendo e indo para o mundo, né, e brilhando, porque a gente tem uma capacidade muito forte de superar os desafios e fazer e pensar um pouco assim fora da caixa. Eu acho que a gente passa por um ano nosso, acho que vale por décadas em outros países, de nuances, de mudanças, de economia. Então, para mim, o Brasil de Milhões é um país que tem que se valorizar mais, porque a gente tem um potencial muito grande de ensinar muita coisa para o mundo todo. Olha, eu vou querer fazer mais uma pergunta para o Marcel, justamente como você disse, né? Ele é pai. E tem uma pergunta do Brasil de Milhões que eu acho fantástica, que é: que legado você quer deixar para esse Brasil de Milhões? Muito bom. É bom, fiz 2 filhos já, né? Rafael não fez nenhum ainda. Não queria falar nada. Não queria falar nada, mas o Rafael tá aí, né? A gente tá cobrando, tem uma cobrança social para isso, né? Você tem o primeiro filho e depois... Sem pressão, por favor. E depois começa assim, depois do primeiro, quando vai vir o segundo, né, Carlinhos? Então, assim, tô deixando um legado já, né? Brincadeiras à parte, mas eu acho que o legado, né? Como eu quero que as pessoas enxerguem ali, é que se a gente acreditar, a gente pode alcançar qualquer coisa. Eu vim de uma família muito humilde, né? Meu pai caminhoneiro, meu saudoso pai, caminhoneiro, minha mãe dona de casa, fazendo faxina em momentos livres, cuidando dos filhos. Meu pai fazia muito a rota de Manaus, ele ficava 20, 30 dias fora de casa, então a mãe tocando tudo, uma situação extremamente humilde,
Mas eu aprendi que através da educação a gente pode transformar a vida. A minha vida foi transformada pela educação. Então, onde eu sento hoje, as mesas que eu sento, as pessoas com quem eu converso, eu falo 4 idiomas, isso foi graças à educação. Então, eu acho que o Brasil, o legado que eu sempre reforço para o Brasil é que a educação ela tem que ser vista de forma mais séria, porque ela vai transformar vidas, com certeza. Muito mais do que a gente esperar de um político, do que a gente esperar de uma fonte externa. A transformação está dentro da gente. Animal. E a educação é a ferramenta. E Muito agora massa. pro Rafa. A Rafinha, agora é você. Mas aí, pessoal, a gente tá encerrando, então. Nem a pau. Não foge, não foi. Pro Rafa, qual será a pergunta do Brasil de Milhões pra ele, hein? Qual que é a mais capciosa? Não, mas quer fazer? Pode fazer. Pode fazer? Pode fazer. Ai, que Brasil bom. de Milhões, então, é pra mim responder essa? O momento mais feliz e o momento Não, mais... eu queria que você trouxesse nessa vida de Brasil de Milhões. Você tem uma, né, longa jornada aqui também, muitos aprendizados. Qual o maior desafio desse Brasil de Milhões e qual a maior lição ou dica que você pode deixar para esse Brasil de Milhões? Caramba, vamos lá. Eu acho que o maior aprendizado que eu tenho é entender, setar as minhas expectativas. Porque nós somos humanos e pessoas vão nos decepcionar. É normal isso. Eu acho que essa minha vida como empreendedor, como empresário, como diretor de empresa, essa jornada toda, ela me ensinou muito nos últimos anos, principalmente, a setar minhas expectativas. Porque pessoas vão te decepcionar. E você vai se decepcionar e você vai decepcionar pessoas. E tá tudo bem. Só que para você entender que tá tudo bem, é um aprendizado interno, Autoconhecimento um muito autoconhecimento que você precisa ter muito grande. Então, acho que o maior aprendizado que eu tive nos últimos anos foi me conhecer, entender que eu tenho limites, entender que as pessoas não vão atender muitas das vezes as expectativas que eu coloquei sobre elas, porque seja elas as limitações que elas têm, ou até mesmo vai superar as expectativas e tá tudo bem. Então, acho que o que eu mais tenho aprendido nos últimos tempos, e aí que eu podia compartilhar com os empreendedores, com os empresários, com as pessoas que estão assistindo a gente, é sobre setar expectativas, mas muitas das vezes não sobre as pessoas, sobre você mesmo. É muito sobre você e não sobre as pessoas. Acho que isso é um ponto importante. E uma grande lição que eu tive nos últimos tempos, que eu posso compartilhar, é entender diversidade. Entender que a diversidade, ela nos ensina muita coisa. Ela nos ensina que são visões completamente diferentes. Você aprende a aceitar muito mais. Eu venho de uma criação militar do subúrbio do Rio de Janeiro. Então, onde para mim aceitar algumas coisas era muito complexo, era muito difícil. E eu lembro que quando eu cheguei na B Startups, e foi muito legal, foi uma lição de vida assim para mim. Uma pessoa, um homem veio fazer a entrevista comigo de saia. E eu olhei aquilo, foi uma quebra de paradigma para mim, porque foi difícil naquele momento. E eu acho que às vezes a gente é difícil de compreender. Que eu falo, cara, como assim, cara? E eu fui entendendo aquilo, fui aprendendo, foi uma das pessoas que mais me ensinou a ser diverso. E aí, falando do Brasil de Milhões, a gente é um país extremamente diverso, onde com várias culturas, várias pessoas, várias cores, várias misturas que fazem o nosso país ser único, diferente de qualquer lugar no mundo. E é o país que a gente se apaixona, acho que é muito atrelado a essa diversidade. Então, acho que uma das maiores lições que eu aprendi recentemente não, alguns dos últimos anos, trabalhando na B Startups, viajando no Brasil todo, depois na Bossa, enfim, agora na Juliet também, é respeitar a diversidade, é entender que a diversidade ela faz parte do processo, é respeitar que a diversidade faz... Se você quer crescer, se você quer fazer um negócio nesse país dar certo, respeitar a diversidade é tudo. Maravilha. Muito bom. Esse foi Brasil de Milhões, apresentando os co-hosts Marcel Arraes, Rafael Ribeiro e eu, Carla.
Então, a gente espera vocês em breve. Meninos, uma última fala? E o recadinho, né, pessoal? Então, se você gostou, entra lá, dá o like, segue a gente nas redes sociais. Marcel, fala as redes sociais. Antes de colocar o endereço das redes sociais, eu queria deixar bem claro o seguinte. O apoio de vocês é essencial para que esse projeto continue. Então, faça os comentários, né, envie para os seus amigos, para a rede mais próxima de vocês. A gente realmente acredita que a gente está fazendo um trabalho, né, de cunho social, né, que a gente possa levar conhecimento para vocês. Visibilidade desse Brasil. Desse Brasil, para que vocês também possam aprender. Como eu disse, a educação é a única forma de transformar vidas, né? Bom, a gente está aí nas principais redes sociais. No Instagram estamos lá, @Brasil de Milhões Oficial. Estamos no LinkedIn, @Brasil de Milhões. E estamos no YouTube também, @Brasil de Milhões. Esperamos vocês. Obrigado, galera. Valeu.